Eu estou falando sobre o que mesmo nos domingos? Sermão do Monte. Sermão do Monte. Esse livrinho aqui é abençoado, ó. Depois que acabar eu empresto. Para quem gosta de ler. Mas devolve, hein? Uma coisa que você não pode emprestar é livro, cara. Pô, todos os livros que eu emprestei até hoje não me devolveram. Não é verdade? Então, mas aí eu anoto assim, se eu não devolver eu oro. Eu oro. Tô brincando. Fala comigo assim: o entendimento do texto bíblico não acontece quando eu entendo o texto bíblico. O entendimento do texto bíblico não acontece quando eu entendo o texto bíblico. Guarda essa frase, que vocês vão ver que ela tem todo sentido no final da palavra de hoje. O que existe, pastor? O que nós estamos vendo, que mais do que palavras que a Bíblia ela quer nos revelar, porque a Bíblia ela tem uma linguagem, e essa linguagem ela tem significados, e dependendo de como nós vemos e entendemos esses significados, uma maneira de ver, de viver, ela é totalmente transformada através desses significados. Falei até sobre cristianismo não existir. O cristianismo em si ele não existe como palavra nem como conceito, porque se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra nem um conceito do cristianismo. Então, se cristianismo não existe, o que existe então? Se cristianismo não existe, o que existe são ações. Se cristianismo não existe, o que existe é ser pobre de espírito. Se cristianismo não existe, o que existe é chorar. O que existe é ser manso. O que existe é ter fome e sede de justiça. Então todos os domingos nós temos falado sobre isso. E hoje nós vamos colocar mais uma palavrinha no nosso vocabulário bíblico, que está no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual que é a pergunta que nós temos que fazer então? Porque ler a Bíblia, como eu tenho ensinado a vocês, não é nada mais do que fazer boas perguntas. Então, a pergunta que nós devemos fazer qual que é? O que é ser misericordioso? Ou o que é fazer essa misericórdia? E por incrível que pareça, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, não há nenhuma explicação. Jesus simplesmente fala: bem-aventurados os misericórdios, porque esses irão alcançar misericórdias. E aí ele vai e já pula para outra bem-aventurança. E aí a gente fica com essa pergunta: mas espera aí, como que eu sei o que é misericórdia agora, Senhor? Como que eu vou praticar essa misericórdia com alguém? Como que eu devo mostrar misericórdia? E Jesus, quando ele abre a boca para falar, felizes são os misericordiosos, a gente normalmente pensa: caraca, mano, Jesus ele é radical mesmo. Ele é tão radical, ele é tão diferente do Antigo Testamento. O ensinamento dele parece como uma chuva nova. Mas o que Jesus ele está tentando estabelecer aqui no Sermão do Monte, como em tudo que ele tenta estabelecer, ele está tentando explicar aquilo que Deus tentou explicar para o seu povo desde o começo. Só que o seu povo não entendeu. Poucos foram os que entenderam.
E agora, nesse novo contexto, Jesus está querendo ensinar tudo de novo. Eu acredito que para nós também. Eu acredito que essa série de palavras está sendo uma bênção para todos nós, pelo menos para mim. Que aí você fala, nossa pastor, bateu hoje, hein? Se bateu em você, imagina em mim. Porque ele bate com força. Aí eu falo, não Deus, isso daqui não tem como eu falar para o povo não. Ainda não. Aí eu tiro, eu guardo. Então o que é misericórdia? Vamos pensar. E eu acredito que não seja tão difícil. Eu acredito que a gente consiga concordar nisso. Misericórdia, ela está ligada ao amor. A pessoas que carecem de algum alívio. Misericórdia, das palavras todas que nós vimos até aqui, é uma das bem-aventuranças mais fáceis de entender, porque envolve essa disposição de ajudar os que estão passando por algum sofrimento, de ajudar os que estão passando por algum alívio, alguma dor e trazer alívio. Então essa realidade, pelo menos, o Antigo Testamento, ele explica, porque se a gente for abrir o livro a nossa Bíblia lá em Isaías, você poderia abrir em Isaías. Isaías 1, lá no começo, e olha que é bem grave esse começo de Isaías. Porque Israel estava vivendo a lei de acordo com os escribas e fariseus. Quem estava aqui no culto passado entende o porquê eu estou falando da lei dos escribas e fariseus. Eles estavam cumprindo tudo o que estava escrito. Só que olha o que Deus fala para eles lá no capítulo 1, no verso 13. 13. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões assembleiais, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e as vossas festas fixas, eu as tenho como detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim e eu estou cansado de suportar tais atitudes. Em outras palavras, vocês estão entrando aqui num culto, vocês estão entrando aqui na igreja, estão reunidos num ajuntamento solene, só que isso para mim é uma abominação. Pode trazer essas ofertas, e as ofertas que as pessoas estavam levando lá para a reunião, era certinho, essas ofertas eram de acordo com a lei, eles estavam levando as ofertas que eles deveriam levar, eles estavam fazendo o que a lei estava mandando, da maneira como Deus queria, só que a reunião deles era uma abominação para Deus. Bota lá no versículo 15. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei. Porquanto as vossas mãos estão condenadas e cheias de sangue inocente. Continua. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. O que é fazer o bem? Buscai o direito,
corrigi o opressor, lutai pelos direitos dos órfãos, defendei a causa da viúva. Então, o que é fazer o bem? Então, se a minha oferta, se os meus sacrifícios, que o estudo que eu estou fazendo diante da lei, tudo que eu estou fazendo e aplicando através da lei, tudo que eu aprendi, se isso para o Senhor é uma abominação, então o que é fazer o bem para o Senhor Deus? Porque eu preciso entender, e ele diz: atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito dos órfãos e pleitear a causa das viúvas, que de novo são as classes minoritárias desde o Antigo Testamento. Então, para você ver que o ensino de Jesus não é uma grande novidade, porque Deus está querendo estabelecer desde o começo. Vocês acham que a adoração é algo importante para Deus, sim ou não? É óbvio que é importante. É algo muito importante dentro dos temas da Bíblia. O que mais importa para Deus é a adoração. Só que a gente frequentemente, semanalmente, comparece ao templo para adorar, é óbvio. Só que para Deus é irrelevante a nossa adoração se o nosso coração não estiver no lugar certo. Para Deus é irrelevante você vir todos os domingos, todas as quintas, se sacrificar com seu tempo, perder de repente um jantar de família ou perder alguma coisa, né? Se o seu coração não estiver no lugar certo. Mais tarde nos evangelhos, o próprio Jesus ele vai falar que se você quiser adorar a Deus, primeiro você precisa deixar a sua oferta de lado, vá até o seu irmão, se conserte com o seu irmão, para depois você vir adorar ao Senhor através da sua oferta. Então, porque nada adianta você querer vir aqui diante de mim, fazendo tudo certinho, se os seus relacionamentos na horizontal não estiver no lugar certo. Se você não está praticando bem, não pense que Deus mudou de ideia. Isso aí foi naquela época. Hoje em dia a gente pode fazer o mal, não tem problema. Mas por favor, por mais que você faça mal lá fora, não deixe de vir ao culto. Por favor, por mais que você faça alguma coisa lá fora, o mais importante, obviamente, é claro, é o seu louvor, é a sua adoração. O mais importante, obviamente, é o momento de dízimos e ofertas. Então você pode estar irado com teu irmão lá fora, você pode estar com ódio do seu irmão, mas não, por favor, eu lhe peço, queridos irmãos, bola de nevianos, não deixe de trazer o seu dízimo e a sua oferta, não deixe de vir adorar. Bem, pelo que entendo aqui, isso para Deus é uma abominação. Então, de repente, quantos estão aqui sentados hoje, adorando a Deus, mas para Deus está sendo uma abominação, porque lá fora você está devendo um, você está maldizendo o outro, você está irando o outro. Jesus, ele é radical mesmo. E eu costumo falar que o evangelho de Jesus
Não é para qualquer um, não. Deus, ele não mudou, ele continua igual. Ele ainda não recebe a adoração, nem minha, nem sua, quando o nosso coração não se encontra no contexto correto diante dele. E a pergunta que nós temos que fazer é: que contexto? O contexto, querido, é que quando eu me viro para Deus, Deus me pede para me virar para o próximo. Uma aproximação ao divino na Bíblia resulta numa aproximação ao outro. Não tem como eu amar a Deus se eu não amar ao próximo. Portanto, misericórdia é essa ação diante do outro. Misericórdia é essa ação diante dos menos favorecidos. Misericórdia não é uma novidade no Novo Testamento, pois Deus já queria ensinar isso há muito tempo. Se você abrir a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele fala assim, Miqueias 6, 8: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Gente, Deus já revelou desde o Antigo Testamento o que é bom. E o que é bom? E o que Deus exige de nós? Senão apenas que pratiqueis a justiça. Senão apenas que pratiqueis a justiça. E que justiça é essa? Será que essa justiça é a justiça dos escribas e fariseus? Que é o que a lei manda, que nós não olhamos o contexto, mas é aquela lei aplicada? Ou é a justiça que nós aprendemos que José aplicou sendo um tzadik? Uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, onde José viu a sua mulher vindo. Enfim, se você quiser entender o que eu falei no culto passado, você vai lá no YouTube que está tudo lá. A lei diz isso, aí eu consigo enxergar. Então essa justiça não é a justiça de que eu vou bater nos outros com a lei, você está errado e eu estou certinho. Bom, se a Bíblia diz isso, então é assim que se aplica, porque a ideia da prática da justiça comum é essa. Ora, se Deus pediu esse sacrifício, então você entrega esse sacrifício. Só que Deus, ele está querendo mostrar para a gente aqui é que não adianta você seguir a lei um por um se o seu coração não estiver no lugar certo. Porque o que ele mais quer é que você sim entenda e pratique a lei, mas também tenha sensibilidade para saber que de nada vale você seguir às cegas o que está escrito aqui, se no seu coração não tiver misericórdia, sensibilidade diante do outro. Então existe uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, e Deus quer que a gente pratique essa justiça, que é bom. Miqueias, deixa lá, varão. Isso, essa justiça, deixa aí. Número 2, ele quer que você ele quer que você ame. E número 3, ame a misericórdia. E número 3, a lealdade. E andes humildemente na companhia do teu Deus. Obrigadão, filho.
Não foi isso que José fez? Foi isso que ele fez. Só que é tão difícil para nós fazermos o mesmo. É tão complicado. Então, misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, não existe ninguém melhor para explicar em termos práticos. Porque, ok, entendemos aqui teologicamente a ideia do que é a prática da justiça, a prática da misericórdia, mas eu quero entender na prática, eu quero entender como, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero entender no contexto de uma história. E a gente vai entender aqui como é que eu tenho que amar. Porque não existe ninguém melhor para explicar como é que funciona esse negócio de misericórdia, como é que é, o que que eu tenho, para quem que eu tenho que exercer misericórdia, como é que eu tenho que amar, quem está na rua, quem que está aqui dentro, será que eu tenho que amar, imagina aquelas pessoas ouvindo Jesus falando, então tá, Jesus, eu preciso amar então as mulheres, porque as mulheres naquela época eram uma classe muito menos favorecida, elas não tinham vozes. Além das mulheres, eu tenho que amar as mulheres de outra nação. Eu preciso amar quem? Os povos, os judeus. Eu preciso amar. Quem é o objeto da minha misericórdia? Quem será o objeto do meu amor? Então vamos abrir comigo, por favor, a Bíblia numa outra história que está em Lucas capítulo 10. Só que hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Não estava no script, mas é assim mesmo. Eu vou dar 5 minutos para vocês se juntarem com as pessoas que estão aí do seu lado. E eu gostaria que vocês passassem a ler esse texto, como se você não tivesse ouvido nenhum sermão de ninguém antes. Eu gostaria que você avaliasse cada palavra que está sendo dita. O que que significa cada palavra? O que que significa a misericórdia que Jesus está nos ensinando? Então, a gente vai ter aqui 5 minutos, onde você vai fazer uma bagunça nas cadeiras, e você vai fazer um grupinho, e eu gostaria que você lesse Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Você pode ler em voz alta, porque nós não estamos no monastério. Você pode fazer essa bagunça, porque ler a Bíblia é bom demais. E isso você não vai conseguir ver em outra igreja, só aqui mesmo. Mas é assim que eu gosto. Lucas 10, versículo 25 ao 37. E depois eu quero que você me diga o que é misericórdia. Valendo. Vamos lá então. Vê se a gente entendeu igual. Porque eu não te falei isso, mas eu posso estar exatamente errado sobre tudo o que eu estou falando aqui em todos esses domingos. Mas, sinceramente falando, eu não achei nada diante dos estudos que eu faço, das leituras que eu faço, nada que mudasse esse meu pensamento. Nada mais prático. Vamos lá comigo. Versículo 25, acompanha comigo. Eis que um certo homem, intérprete da lei. Ué, não é curioso fazer uma história dessa depois do domingo passado, que nós ouvimos sobre um homem que era intérprete da lei? Então nós temos aqui uma outra pessoa especialista naquilo que está escrito. O intérprete da lei, obviamente, possivelmente, é uma pessoa que já estudou nos seminários teológicos da época.
Possivelmente esse jovem, ele já estudou ou está estudando em uma das escolas dos profetas, onde os teólogos na época, eles eram formados. Obviamente, Jesus não passou por esse treinamento. Jesus não foi às escolas que eu, Rodrigo, pastor de vocês, frequentei. Jesus não passou por isso tudo, ele passou por fora. E por isso, olha que o intérprete da lei, o estudioso, ele vai falar aqui no texto. E é interessante quando o texto fala do que passa na mente da pessoa. Porque o texto está falando aqui do que está passando na mente desse rapaz. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou, ou seja, ele levantou com esse propósito. Bom, vamos ver se esse Jesus aí, que está começando o trabalho dele, obviamente ele gostaria de colocar Jesus no lugar dele. Então, uma vez, o intérprete da lei, com seu tom de sabedoria, ele vira para Jesus e fala, ironicamente, mestre. Você pode ter certeza que ele não falou mestre entendendo quem Jesus era, mas ele indagou o mestre de uma forma muito irônica, porque Jesus não era mestre, porque Jesus não estudou na mesma escola que ele estudou. Jesus não se formou em teologia. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Tranquilo até agora, Vila Velha? Sim? Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Qual que é o problema dessa pergunta, vocês que leram? Qual que é o problema? O que farei eu para herdar a vida eterna? Quem é filho aqui? Levanta a mão. Eu quero te fazer uma pergunta muito interessante. Você que é filho de um pai e de uma mãe, o que você precisa fazer para herdar alguma coisa do seu pai e da sua mãe? Como é que é, Adeline? Ah, é? Não precisa fazer nada? Quando vocês leram, vocês prestaram atenção no que vocês leram? Quando o pai e a mãe passam para o outro lado do rio, normalmente, eu vi o Igor aí, me veio todo um sotaque baiano. Normalmente, a gente faz alguma coisa para herdar, sei lá, uma bicicleta, sei lá, um apartamento, ou de repente, herdar até uma dívida. A gente não precisa fazer nada. Você nasceu, você já é herdeiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, você nasceu, você já é herdeiro. Então existe uma incoerência da pergunta. E isso já deveria chamar a nossa atenção, como chamou a minha. E como chamou a do Dr. Martin Lloyd Jones, que eu devo isso tudo a ele. Alguém percebeu uma incoerência quando leu? Vocês estão sacando a maneira de ler a Bíblia? É a gente ter essa sensibilidade de saber o texto, o que o texto está querendo dizer. E ele está querendo dizer alguma coisa. Ele fala de um intérprete da lei, fala do que o intérprete da lei ele está pensando e faz a pergunta. E a gente precisa falar mais o que significa. A gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente abre a Bíblia, porque ela é maravilhosa. Então esse é o processo. Agora, parte do motivo da gente não encontrar nenhum problema nessa pergunta
E eu perguntei para vocês, e aí, tá tranquilo? E vocês falaram, tá tranquilo? É que vocês entenderam que quem deve fazer algo para herdar a vida eterna, muitas vezes somos nós. Parte da nossa tranquilidade é porque a gente, sem perceber, a gente às vezes, sem saber, a gente fica tranquilo. Porque na nossa religião, na sua e na minha religião, em muitos momentos, talvez agora, a sua vida é baseada no que quem faz? Eu faço. Que é a religião do fariseu. Que estava orando lá e falou, Deus. Não falou nada, né? Era tudo ele. Eu faço. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo que tudo que tenho. Eu sou bom demais. Onde eu faço, o Senhor não precisa fazer. Logo, quando a gente ouve o que deve fazer para herdar a vida eterna, a gente fala, nossa, que boa pergunta. Sabe por quê? Porque eu também sei o que fazer para herdar a vida eterna. Eu quero saber o que a vida eterna, ela está no meu controle. De que a salvação, ela depende de mim. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, você subiu na cruz, sim ou não? Então deixa Deus fazer. Para de querer tomar o lugar de Deus. Para de querer fazer algo que só cabe a Ele. Deixa que Deus resolve. Fala a pessoa que está do seu lado. Fica tranquilo. Deixa que Deus resolve. Você já é herdeiro. E o curioso é como essa pergunta não nos assusta, porque a gente já está nessa forma de vida. A gente quer saber o que a gente tem que fazer para herdar. E não é possível, Rodrigo, não é possível você estar falando isso. Eu sempre achei que eu deveria fazer. Eu sempre achei que dependia de mim, da minha força, da minha frequência, do meu dobrar de joelho, da minha forma de orar, de quanto eu dizimava. Eu sempre achei que eu tinha que fazer para merecer. Pois é, você não faz para merecer. Você faz porque você já mereceu. Você não vem para o culto para ser salvo. Você vem ao culto porque você é salvo. Você não dá o dízimo para ter, você dá o dízimo porque você já teve. Queridos, fala uma coisa para vocês. Vocês não vêm para o culto porque Deus precisa que vocês venham, não. Deus não precisa. Deus é Deus. Você vem ao culto porque quem precisa é você. Deus ele não vai ficar mais feliz, nem mais, nem menos feliz se você deixar de vir. Eu vi muitas vezes. Deus ele não muda. Quanto mais você vier, é melhor para você. Amém? Por que eu quero fazer? Porque eu quero estar no controle. Eu quero fazer porque eu quero estar no controle da minha salvação. A gente pode não pensar assim, só que a gente muitas vezes vive assim. E quando alguém não faz como a gente, presta atenção nisso. Quando alguém não faz como a gente, como assim? Como alguém não vem ao culto com a mesma frequência que a gente. Quando a pessoa não lê a Bíblia com a mesma frequência que a gente, quando a pessoa não se santifica com a mesma frequência que a gente faz? Fala sinceramente aí. Fala. O que a gente faz? A gente discrimina. A gente julga. Porque
Quem está no controle da nossa salvação é a gente. E se a pessoa não fizer o que a gente faz, a gente julga. E a gente está se parecendo com quem? Com os escribas e fariseus. Uau! Mas é isso, já falei o suficiente. Vamos para a misericórdia, senão vocês vão bater em mim. Ele faz a pergunta a Jesus, e Jesus respondeu com o quê? Com outra pergunta. Ele faz uma segunda pergunta com outra pergunta. Olha só, olha que, cara, Jesus, ele não vem com uma educação tradicional teológica. Ele não responde com outra, ele responde com uma pergunta simples para a linguagem daquele cara. E aqui está, o que está escrito na lei? Meu amado, o que está escrito na lei? Ele coloca outra pergunta. Como tu interpretas? Duas coisas. E basicamente, como você lê, e me diga, como você lê me diga o que está escrito. E como você interpreta como você interpreta na Bíblia, como você aplica. Como você aplica isso? Como você vive isso? Porque o ponto de toda a história que a gente viu domingo passado, de José, era que a lei dizia para José aplicar algo, porque Maria chegou grávida do Espírito Santo, ninguém acreditou, e a lei falava para ele aplicar algo, porque ele era um tzadik, e a lei mandava ele aplicar duas coisas, pelo menos. Ou expô-la publicamente diante da sociedade, que era a pena mínima, e qual que era a pena máxima? Apedrejamento. O que o José, sendo um homem justo, sendo um tzadik, fez? Nenhuma das duas. Nem a pena mínima. Por quê? Porque ele entrou no centro da lei. E o que existe no centro da lei? Misericórdia. Ele interpreta a lei da maneira correta, mas por mais que pode parecer que ele está quebrando a letra da lei, ele está trazendo a misericórdia. E aqui Jesus faz a mesma pergunta. Como é que você lê o que está escrito? E já que você é o intérprete, como que a gente deve ver isso? Curiosamente, o intérprete da lei só dá a primeira resposta da primeira pergunta. E ele cita o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Na primeira resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. E ele ainda acrescenta o que está lá em Levíticos 19, 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó! Nota 10. Muito bom. Ele não fez mais o que era o óbvio. Ele era o intérprete da lei, ele sabia isso de cor e salteado. Então, sobre o saber da lei, nota 10. O que eu falei para vocês falarem no início do nosso culto? Eu não entendo o texto bíblico quando eu entendo o texto bíblico. Ele entendia o texto bíblico, ele sabia, ele recitou aqui para Jesus. Amarás o teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Perfeito, nota 10. O curioso é que nesse texto, esse texto ele resultou em duas perguntas. Uma no começo e outra no fim. E adivinha só, para as duas perguntas, o intérprete da lei só deu duas respostas corretas. Só que vocês notaram isso, que tinha ali duas perguntas, ele deu duas respostas corretas. E será que essas duas perguntas, essas duas respostas, não são as mesmas perguntas e as respostas que nós damos no século 21?
Duas perguntas, duas respostas corretas, mas um homem totalmente confuso sobre a sua fé. Eu posso fazer perguntas de texto bíblico para você aqui. Você pode recitar o texto bíblico para mim de cor, mas por dentro você está todo confuso sobre a sua fé. Ainda mais quando chega um pastor do nada e fala para você que para herdar você não precisa fazer nada. Sabe o que isso quer dizer? Que resposta correta não adianta. Porque na cabeça do intérprete da lei, o entendimento do texto bíblico acontecia só nesse nível de entender o texto bíblico. Só que ele não vivia o amarás o teu Deus e ao teu próximo. Quando Jesus coloca o dedo na ferida e diz como que você lê e como você aplica, ele descobre que ele não sabe aplicar. Ele só sabe o contexto. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta ter resposta correta. Não adianta saber resposta se no fim do dia o que você precisa fazer é viver essas respostas. Isso que constrange. Porque a gente tem tanta acessibilidade para poder viver e a gente não vive. Tantas pessoas precisando que você viva o que você fala, mas a gente não vive. A gente vive para o nosso próprio umbigo. E aí eu tenho certeza que, obviamente, o intérprete da lei fica constrangido. Porque ele fala e Jesus afirmou: respondeste corretamente, agora vai e faz isso. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Olha como a cabeça do intérprete da lei, ele trabalhava. O cara que é muito religioso, o que mais importa é o objeto. É o que eu devo fazer então? É quem é que eu devo amar? É essa mulher, é essa sociedade, eu devo amar Roma, eu devo amar os que são de Israel, eu devo amar os que não são de Israel. Quem é o objetivo do meu amor? Entenda a pergunta. Quem é o objetivo do meu amor? Quem é então esse meu próximo? A quem devo estender misericórdia e amor? E Jesus vem, obviamente, não com uma teologia sistemática falando. Ele deixa de descrever teologicamente qualquer coisa e ele vai para uma historinha maravilhosa que vocês leram. E eu tenho certeza que mexeu com o coração de vocês. Porque Jesus, ele conta a historinha. Porque quando a gente conta uma historinha, a gente consegue alcançar os mais nerds teologicamente. Das crianças que não conseguem ter essa intelectualidade. Quando Jesus conta uma historinha, ele quer que todos entendam. Dos teólogos que entendam grego, hebraico e tudo mais. A historinha, querido, ela nivela o campo para todos nós termos acesso ao que Jesus quer dizer. Então ele prosseguiu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Não era um caminho muito longo, era um caminho curto. Aos quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Alguém já viu alguém aqui quase morto? Já viu?
Então, o que é um quase morto? Hã? Bem mal. Está morto. Só tem um batimento cardíaco lá. Você só bota aqui a mãozinha, mas morto. Semi-morto, basicamente, é a maneira que o texto está falando de alguém que só tem um batimento cardíaco. E essa primeira, agora vem a segunda cena. Vamos lá, versículo 31. Coincidentemente descia lembra de domingo passado? Acima do tzadik, quem estava? Sacerdote. Sacerdote era uma pessoa muito respeitosa. O sacerdote era uma pessoa santa. Ele tinha honra maior do que um tzadik. Ele era uma referência para o povo de Israel, de santidade, de pureza. Porque o sacerdote, ele trabalhava onde? Ele trabalhava no santuário, o lugar mais santo que existia na terra. Ele representava todo o povo de Deus, de Israel, diante de Deus, no Yom Kippur. Ele era o representante de todo esse povo no dia da expiação. O sacerdote entrava e ele representava todo Israel. Ele era um modelo de santidade, um modelo de conduta. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, pensa aí num líder religioso que você conhece, um homem íntegro na sua comunidade de fé. Seja lá o Papa, seja quem for, pode ser, não, eu não, porque, cara, eu sou ruim. Eu sou pecador demais. Você não confiava em mim, não. Então pensa nesse cara, um homem de Deus. Vamos continuar? Desceu o sacerdote na estrada. Assim que viu, o homem passou para o outro lado. Na sua versão aí, passou de longe. Do mesmo modo, agiu um levita. Olha só. O sacerdote era de que tribo? Da tribo de quê? Da tribo. Pô, cara, vocês do Bola de Neve que são todos da tribo, pô, você não sabe de que tribo era o sacerdote? Obrigado. O Rina agora estava lá, ó, chateado com vocês. Da tribo de Levi. E os levitas, de que tribo eles eram? Levi. Às vezes o cara com medo, né? Só que os sacerdotes, eles eram aqueles escolhidos para entrar no Santo dos Santos. Lá, para jogar lá as ofertas. Agora, os levitas, eles estavam lá para servir no templo. Eles serviam. E também era um povo selecionado. Um povo santo. Um povo reto. Eles não eram qualquer um, não. Não era qualquer um que poderia estar ali. Então, cara, pensa comigo. Eram figuras religiosas, figuras respeitadas, figuras que eram modelos. Modelos que estão passando ao largo. Do mesmo modo, chegou, observando aquele homem, passou de largo, passou longe. E existe explicação para esse passar longe, sim ou não? Sim. Alguém sabe por que eles estavam passando longe daquele homem que estava morto? Sim. Vamos lá, galera das antigas, mergulhando na palavra. Na lei não pode o quê? Se aproximar de um morto.
Não pode. E eles aplicavam a lei. Porque se eles aproximassem de um morto, o que eles teriam que fazer? Se purificar de novo. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam seguindo a lei. Certinho. Porque se eles encostassem já era. Mas obviamente, olha o pensamento deles, mas obviamente o meu trabalho é bem mais importante. Obviamente a minha função é bem mais importante. Eu não posso comprometer o meu ministério, não. Eu não posso parecer impuro aos olhos do povo, não. Eu não posso denegrir a minha imagem, ok? Agora, o que acontece dentro disso? O importante é você entrar aqui na igreja, mas com uma aparência de uma pessoa direitinho. Esse é o mais importante. Não importa você passar por um semi-morto de longe lá fora. O importante, queridos, eu estou falando isso ironicamente, é claro, o importante é seu exterior. Não é o que está no seu coração, não, que isso. O importante é a sua imagem. O importante é você passar bem longe dessas pessoas. Esse é o importante. Porque o meu ministério está acima de tudo. Agora a situação ela fica mais preocupante, porque Jesus menciona uma palavrinha problemática aqui, quando ele fala aqui no versículo 33. Mais um samaritano. Cara, poderia ser qualquer um, mas logo o samaritano. Quem eram os samaritanos? Samaritano é um povo que se misturou. Tinham pessoas que saíram de Israel e começaram a adorar outros ídolos. Pessoas de uma outra fé. Ou pessoas que não tinham fé nenhuma. Era basicamente a imagem daqueles que Israel falava assim: você pode ser tudo, menos um samaritano. Se eu tenho algum método de comparação para que eu não deva ser, olhe para um samaritano. Está vendo o samaritano? Crente, não seja igual o samaritano, não. Porque eles realmente não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. O samaritano é o oposto da santidade. Então pensa assim, para uma comunidade religiosa tradicional brasileira, que exemplo a gente poderia dar para uma pessoa que ficaria assustada, igual aquele pessoal daquela época quando Jesus resolveu colocar a palavrinha samaritano? Então você pensa primeiro num líder religioso, depois vem um músico famosinho. Você pode pensar em qual músico famosinho você quer pensar. E depois veio quem? Era como se fosse, sei lá, um travesti. Então, o líder religioso, o pastor Rodrigo do Bola de Neve, chega a ver um semi-morto, o que ele faz? Vou me contaminar não. Aí logo atrás o Rodrigo, que vai tocar aqui no dia 16, vem o Adeline. Marca de prego nos pés. Vou tocar não. Aí vem um travesti. E o que ele faz? O que o samaritano faz? Ao invés de passar de longe, o texto inverte e fala: mas um samaritano, estando viajando, chegou onde se encontrava o homem. E assim o viu. Teve o quê?
misericórdia dele. Então, ao invés de passar de longe, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Curioso, né? Que as críticas de Jesus, que ele faz ao sistema religioso da época, são fortes. Observar a condição do outro de longe vai te dar um tipo de visão. Mas quando você observa a pessoa de perto, te dá mais uma visão humana. Você entende de fato o que é a necessidade. Se os dois estivessem passando de perto, eles saberiam que aquele rapaz não estava morto. Só que quando a gente vê muito de longe, o nosso diagnóstico é totalmente diferente de quando a gente vê de perto. Ao chegar de perto, ele curou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre ele sobre o próprio animal, levou a uma hospedaria, tratou dele, e no dia seguinte, note como um contexto começa a se estender. Porque antes passou o fariseu, falou. Passou o levita, falou. Agora, quando fala sobre cuidado, quando fala sobre misericórdia, ele se delonga mais. Ele fala mais. Mas agora, como o texto, ele mostra o que é compaixão, o que é misericórdia. Não, olha, você está semi-morto aqui, meu amigo. Deixa eu parar e deixa eu orar. Porque muitas vezes a gente faz assim, vê o cara lá semi-morto, fala, Deus abençoe esse cara em nome de Jesus, fui. Ora por mim, ô irmão, vem aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Aí você segue seu caminho. Querido, misericórdia, ela necessita algo muito maior. A misericórdia, ela necessita não apenas de uma ação pontual. Misericórdia é um processo. Se de tudo que eu falei aqui você não gravou nada, grave isso. Misericórdia não é uma ação pontual. Misericórdia é um processo. Fala isso daí na célula, hein? Muito bom? E esse processo, ele é longo. Estou acabando. Vem aqui, Ministério de Louvor. É sério mesmo? Tá bom? Cara, eu fico feliz. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, versículo 35. Cuide deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha a pergunta que Jesus fez. E a pergunta é a resposta. Notem como a pergunta é a resposta. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Jesus vira para ele e fala, muito bem, então vá. Declarou o advogado, porque teve misericórdia com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu da maneira semelhante. Notem a pergunta de Jesus no começo da história. Qual
qualquer preocupação do intérprete da lei. Qual que era? Quem é o objeto do meu amor, então? A quem devo amar? Quem devo estender misericórdia? Porque eu preciso saber. Eu não posso amar um samaritano, obviamente. Mas então, sem ser um samaritano, quem eu posso amar? Me diga claramente, Jesus, para eu saber para quem eu preciso estender o meu amor. Olha a pergunta de Jesus. Atenção, atenção. Olha o que Jesus, ele fala. Não interessa quem está aí. Não interessa quem é o objeto. Não interessa se é homem ou mulher. Se é desse grupo ou daquele grupo. A pergunta não é quem é o objeto. A pergunta para você, meu jovenzinho intérprete da lei. Você vai ser o próximo? Você está disposto a ser o próximo? Independente de quem seja, você está disposto a ser o próximo? Independente de quem vem ao seu encontro, você está disposto a agir de misericórdia? Jesus está nos ensinando a sermos os próximos, independente de quem seja, de estender misericórdia, amor e compaixão a longo prazo, não pontualmente, não apenas com uma breve oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu quero pedir para os diáconos que estão na casa, presbíteros, para enquanto eu termino aqui, vocês possam já dar o vinho e o suco de uva e o pão, por favor, distribuírem, para a gente ceiar. Pode fazer, please. Bem-aventurados os misericordiosos. O que significa feliz mesmo? Vocês lembram? O que significa ser bem-aventurado? Vocês lembram? Ser o objeto, a atenção, o alvo da graça de Deus. Jesus está dizendo, você quer saber quem tem um favor, quem é o alvo da graça de Deus? São os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Porque os misericordiosos estão fazendo nada mais, nada menos do que o que eu faço. Eles vivem como eu vivo. Eles entendem que a ação diante do outro está diretamente relacionada à minha ação diante deles. Jesus fala, você quer misericórdia? Você quer alcançar misericórdia? Então seja um misericordioso. Mais tarde ele nos vai ensinar uma oração que nós fazemos todas as noites para encerrar o culto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque uma aproximação a Deus me conduz a uma aproximação a outro. Entenderam, meus amados? Sim ou não? Viu? Eu vou fazer essa pergunta depois dessa frase, tá bom? Vamos lá? Eu não entendo o texto bíblico quando eu... Entenderam, meus amados? Não. Você só vai entender
tudo que nós falamos aqui quando você viver. Adore a Deus aí.